Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir o teu filho hoje, sendo o porta-voz da sua palavra, que o Senhor continue fazendo uso da vida do pastor Marco Aurélio, para que ele possa tocar os corações com aquilo que o Senhor já tem plantado no coração dele. Aleluia. E o nome do Senhor nisso seja bendito, Pai. Glória a Que o Deus. Senhor possa mover-se com liberdade por meio do teu Espírito Santo em cada lar e em Aleluia. cada vida que irá ser acessada por essa palavra. Amém. E o nome do Senhor nisso seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te use, meu amigo. Amém. Eu quero saudar, aqueles que estão nos ouvindo online, aqueles que futuramente vão nos ouvir, na pessoa do pastor Tiago, do Bispo Maurílio, da Esté, do Jobs, que está nos assistindo aí, do Natan, que acabou de fazer essa oração, Fico muito honrado de mais uma vez poder trazer uma palavra, para esse grupo fechado, que está tocando aí através das redes sociais, muitos lugares, Eu quero trazer uma palavra, talvez bem breve, E vai ser a palavra que eu vou até ministrar no próximo culto, agora domingo próximo, que fala sobre avodar, Não sei se vocês conseguem lembrar, Saber a gente sabe que a gente é pastor, mas às vezes tanta palavra, E avodar do hebraico quer dizer adoração e trabalho. É uma adoração mais completa. A gente sabe que a língua portuguesa ela tem aquela tendência de às vezes, uma palavra ter um significado. E aí sabe que a língua hebraica, o grego, aquela palavra ela vai destrinchando, Interessante que, para contextualizar esse tema, avodar, eu quero ler uma passagem bíblica que está lá em Gênesis, capítulo de número 4, apenas 7 versos. Vai contar da história de Caim e Abel. Diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou de sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, uma palavra tremenda, E eu vou tentar resumir esse sermão que eu já fiz para domingo, dentro dessa palavra avodar. A gente sabe que hoje, se fala muito na palavra adoração. O pastor Tiago aí é um exímio para nos falar de adoração, mas a gente entende que adoração é uma palavra que ela divide na adoração propriamente dita e no trabalho. Então, não tem como a gente separar o que você faz daquilo que você é. E a dificuldade que eu percebo hoje, principalmente nós pastores, é a gente ter esse entendimento. A gente acha que para adorar a Deus, você tem que fazer. Então, a maior dificuldade para pastor é ele estar fazendo. Uma vez que ele tem que parar de fazer, ele acha que ele não está adorando a Deus. No seu entendimento, ele deixa de adorar a Deus a partir do momento que ele deixa de fazer. Na outra vertente, a outra dificuldade é a pessoa ela começa a adorar a Deus na essência do que é adoração, nos cânticos, nos louvores, no secreto. Entra para dentro do quarto, começa a buscar, orar.
Então, ele acha que agora, porque ele está buscando a essência da adoração, de ser, de orar, de se consagrar, aí ele entende que isso é adoração. Aí ele deixa de fazer. Quando no entendimento, a adoração, a avodá é as duas coisas ao mesmo tempo. É adorar fazendo e fazendo adorando. Então, talvez hoje é a maior dificuldade de nós pregadores. Por quê? Tudo que você faz repetidamente, você tende a buscar o sucesso. Então, hoje, o que acontece? Você vai preparar um sermão, os primeiros anos que você prepara um sermão, você se debruça nas escrituras, nos comentários, nos livros. Chega um tempo que você já adquire a performance, você acha que você não precisa mais. Só que enquanto você faz, você adora. E enquanto você adora, você faz. Então, o que acontece hoje? Você sobe às vezes para pregar com uma palavra que você já tem há 3, 4 anos. Ou você, como muitos pregadores, já pega aquela palavra fechada, tem ali 10 mensagens. Eu nem preciso me preparar mais, a mensagem está pronta. É igual fazer casamento. Faço já 50 casamentos, só pegar um casamento ali, ajusto ali e subo no altar. Ou seja, a verdadeira avodá é quando a gente adora e a gente faz. Agora, quando a gente atinge um nível de performance naquilo que você faz, a tendência é que você deixa de adorar para fazer. E aí, talvez, é o grande calcanhar de Aquiles de muitos de nós pastores, né? Não perder essa sensibilidade de não fazer mecanicamente. Porque tudo que você faz para Deus, mecanicamente, perde a adoração. Então, nós precisamos ter a nossa preparação. Cada palavra é uma palavra. Cada lugar Deus tem uma palavra específica. Aquilo que Deus pediu para você ministrar domingo passado não serve para esse domingo. E eu vejo a grande dificuldade para a gente que já começa a pegar algumas décadas no pastoreio, é não perder a verdadeira avodá. Para exemplificar isso, né? Eu gosto muito de trabalhar na prática, no exemplo. Seria o mesmo de eu convidar o pastor Tiago, vamos comer um hambúrguer, pastor Tiago. Vamos comer um hambúrguer. Então, a gente chega aqui em São Paulo, a gente até brinca que a gente brinca do podrão, né? Aqueles lanches imensos que não tem no Rio de Janeiro. E aqui a indústria dessa parte de lanche na rua é muito grande, né? Principalmente em Taubaté, tem muitas hamburguerias, lanches artesanais. Então, seria o mesmo de eu convidar o pastor Tiago. Pastor Tiago, vamos comer um hambúrguer? E ele fala, vamos, Marcos. E quando chega lá, eu falo assim, eu quero 2 lanches. Mas eu quero só o seguinte, eu quero 2 pães de hambúrguer normal, alface e tomate. O pastor Tiago vai falar assim, pastor, mas está faltando algo. Não vai ter carne de hambúrguer? Eu falei, não, é só o pão com alface. Logo, o pão com alface deixa de ter o contexto do hambúrguer, porque ele tem uma ótica do que é comer um hambúrguer. Da mesma forma, seria se eu chamasse ele para comer esse hambúrguer e falasse assim, me dá um prato aí, eu quero uma carne de hambúrguer, alface e tomate. Ele falou, pastor, mas isso não é hambúrguer, porque ele já tem pré-estabelecido na sua mente o que é um hambúrguer. Ou seja, para a maioria das pessoas, hambúrguer consiste em ter 2 pães e a carne de hambúrguer e os apetrechos, alface, né? batata palha, tomate, maionese. Então, a gente logo entende que comer um hambúrguer você tem que ter isso. Tem que ter pão, tem que ter a carne de hambúrguer. Para Deus, é a mesma coisa. Deus não consegue entender a adoração sendo só o pão, ou seja, sendo só adoração. E nem consegue entender a verdadeira adoração, a verdadeira avodá, sendo só trabalho. Aí está
talvez aí está talvez a nossa dificuldade da gente ter isso em prática, entender que quando a gente quer praticar a verdadeira avodá, a verdadeira adoração, a gente tem que caminhar em adoração e em trabalho junto. Nós lemos um texto que fala de dois homens, Caim e Abel. Dois homens que tiveram a mesma paternidade, mesmos pais, Adão e Eva, tiveram talvez mesmo ensinamento, mas a Bíblia diz que Caim foi ser lavrador e Abel foi ser pastor de ovelha. Chegado um tempo, os dois tiveram que adorar a Deus. A Bíblia diz que Caim vai ao Senhor adorar e apresenta a sua oferta. A Bíblia diz que Abel, da mesma forma, separa das primícias do rebanho uma ovelha, um carneiro, e apresenta o Senhor. A Bíblia também diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Ou seja, a adoração é aquilo que vai dentro do nosso coração. E a adoração, ela está intimamente ligada à oferta. A oferta, ela não se resume no ato de se integrar, da entrega da oferta no altar. Mas a oferta, ela diz tudo na preparação. Eu gosto muito de falar isso. Quando nós vamos ofertar, a oferta ela começa em casa. Você tem que sair de casa, orar a Deus, quanto que eu vou ofertar a Deus? E naquele momento você já separa a sua oferta. Você não pode caminhar com a sua oferta baseado naquilo que o pastor ou preletor ou aqueles que têm o costume de dar uma palavra de oferta antes do ofertório. A oferta você já estipula no teu coração. Dízimo, você obedece. Oferta, você estimula. O que aconteceu nesse episódio, quando Abel e Caim se apresentaram a Deus, foi a preparação da oferta em casa. Caim preparou o melhor que ele tinha. Talvez, biblicamente, nós sabemos que ele pegou aquela ovelha sem nenhum defeito, aquela ovelha primícia, a primeira, aquela para entregar para o Senhor. Na contramão, Abel, tudo indica que pegou qualquer alimento, aquilo que sobrou ali, talvez pegou alguns frutos, pegou alguns legumes. E interessante que eles vão fazer uma oferta, eles vão adorar. Mas como avodar, aos olhos de Deus, consiste trabalho e adoração, Deus rejeita a oferta de Caim. Mas antes de Deus rejeitar a oferta, Deus rejeita o ofertante. E olha que coisa interessante. Eles vão adorar a Deus através de uma oferta. Deus primeiro sonda o coração do ofertante e ele, em sondando o coração do ofertante, ele decide, né? É claro, ele decide aceitar a oferta de Abel e recusar a oferta de Caim. Só que quando a nossa adoração, a nossa oferta é recusada ou é aceita, automaticamente o ofertante é aceito ou recusado. Então, a gente precisa entender muito isso, porque quando eu prego, é trabalho. Quando eu canto, é trabalho. Tudo o que a gente faz para o Senhor é trabalho. Mas a adoração é a intenção do coração. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Não é fazer, é sondar a intenção que você faz. Tudo que você faz é trabalho. A adoração é aquilo que você gera na intenção por que você vai fazer.
Então, a gente vê hoje nos nossos púlpitos, infelizmente, na nossa igreja contemporânea, muita gente fazendo sem ser. Ou seja, o trabalho sobrepõe a adoração. Pastor, mas o cara é um cantor, o cara está adorando, está levando uma multidão. Para Deus, aquilo é trabalho. Talvez para a pessoa aquilo é um hambúrguer, é o pão e a carne. Para Deus é só pão. Porque Deus já tem uma mentalidade do que é avodar. Avodar para Deus é o hambúrguer. E o hambúrguer para ele é completo, é carne e pão. Como a gente distingue, a gente separa. Não, eu estou cantando, eu estou adorando. Eu estou trabalhando na igreja, cuidando dos carros. Eu estou trabalhando, aquilo é trabalho. Eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou adorando. Não, para Deus tudo é igual. Tudo que você faz é trabalho. E tudo que você prepara para fazer é adoração. Ou seja, se você quer ter uma adoração genuína, se você quer ser uma... Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não busca os verdadeiros adoradores que estão cantando, nem os verdadeiros adoradores que estão pregando, nem os verdadeiros adoradores que estão fazendo. A gente vive uma geração que quer muito fazer, mas ela não está preocupada em ser. E o desafio para essa geração é a gente ser Abel e não Caim. A geração que se prepara para fazer. A geração que está preocupada em ser e não simplesmente fazer. A gente cuida de muitos pastores. Hoje a igreja, né, nós estamos com 45 pastores nos ajudando nesse ministério. E a maior dificuldade que eu vejo para lidar com um pastor é quando você fala para ele, cara, quem você é quando você não está com o microfone? Quem você é quando você não está com o instrumento adorando? Quem é você quando você está sentado na cadeira? E aí a maioria dos pastores que a gente tem conversado, tem cuidado, eles têm dificuldade de dizer quem eles são quando não tem nada na mão, quando não estão fazendo. Ou seja, foi uma geração que foi acostumada a fazer, acostumada com adoração, mas refletindo no trabalho, mas não estão preocupados naquilo que eles são. E, às vezes, entram em conflito na própria motivação do coração. As pessoas fazem para Deus, mas querem uma recompensa. Começa servindo homens, vê os homens na quais eles servem prosperando, crescendo, e eles entram em conflito consigo mesmo. Mas eu estou ajudando, eu estou fazendo, mas não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. E se você faz algo para Deus, esperando uma recompensa monetária, deixa eu falar algo para você. Isso é trabalho. Você fez do seu chamado um trabalho. Pastor, tem problema? Não. Mas você tem que entender que é um trabalho. A adoração genuína, você não espera nada. É Deus que vai fazer. Se não fizer nesse tempo, Paulo fala isso, aquele que espera recompensa nesse tempo está se enganando, é inútil, porque a nossa recompensa ela não vai ser somente aqui. Então, é um desafio nesse tempo a gente ministrar a verdadeira vodá. Aquela verdadeira vodá que você se prepara para ser. Não você é por aquilo que você faz. Não é a sua performance que vai te levar em algum lugar, né? Mas é o seu tempo de adoração, como foi com Davi, atrás das malhadas, compondo salmos, cuidando das ovelhas do seu pai. É o que vai te projetar, é o que vai te levar. Então, a gente precisa, eu vejo como pastores, né? Graças a Deus, Deus tem... a gente vê nitidamente os olhos do Senhor sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, mas a gente entende que não tem nada a ver com a gente, não tem uma... E aí as pessoas, pastor, qual o segredo? Não tem segredo. O segredo é agradar ao Senhor, adora e deixa Ele fazer. A gente precisa também entender muito a questão da expectativa. Eu tenho falado isso muito, né, nesse tempo.
Não coloque expectativa em nada. Pastor, vamos fazer esse evento? Não coloque expectativa. Deixa Deus fazer, descansa. Pastor, mas isso não é deixar de sonhar? Não. Você adora, faz, mas o resultado vai ser o Senhor que vai dar. Agora, quando você coloca uma meta para o seu resultado, quando você coloca uma expectativa, você se frustra dentro da expectativa que você mesmo criou. Então, o segredo de uma vida em paz, tranquila, é não colocar expectativa. É viver a vida cada dia na dependência de Deus, entendendo que é Ele que vai fazer. Eu falo isso muito, foi algo que Deus me deu, né? Eu já, não sei se eu compartilhei com alguns que nos assistem, né? O pastor Paulo Lima, eu sempre tenho falado isso com ele, vai assistir talvez a live depois. Então, eu tenho falado muito tocado muito nessa frase que Deus colocou no meu coração, né? Todo sucesso, ele vem de Deus. Tudo que nós fazemos é para Ele. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente construir como trabalho, como avodar, a glória vai ter que ser de Deus. Se eu perguntasse a qualquer um dos pastores que estão nos assistindo, ele vai falar, não, pastor, mas eu entendo isso. A glória é de Deus. Meu Deus, me livre de querer tomar a glória dele. Ninguém quer tomar a glória de Deus. E a gente é bem assim, vamos dizer, bem unânime nisso, né? Não, a glória do Senhor. Vamos fazer um evento, 5.000 pessoas, o evento bombou, salvação de vidas, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação. Ninguém vai ter a capacidade de dizer, não, foi eu que fiz, vou trazer a glória para mim. Eu acredito que ninguém vai ter essa dificuldade. Agora, para que isso seja verdadeiro, para que essa essência do que a gente está falando não seja simplesmente palavras lançadas ao vento, quando você diz, não, a glória é do Senhor, mas lá no fundo do teu coração você está trazendo a glória para si, pelo trabalho, por uma estratégia, talvez por uma performance que você fez no evento, para que isso seja verdade, que você não trouxe nada da glória para você, isso vai ter que ter uma regra de 3, você vai ter que comprovar isso, né? Como que eu comprovo que quando eu tenho sucesso, eu não trago a glória para mim? É quando a gente tem um fracasso. Então, quando você faz um evento, o evento foi um fracasso, todo mundo olha, meu Deus, o que aconteceu nesse evento? Não atingiu, não teve salvação de vidas, veio pouca gente, pessoas não foram libertas, e você começa, e aí seu problema dos pastores começa a trazer a culpa, meu Deus, eu sou responsável, tem brecha na minha vida, tem demônio, vamos procurar o que está acontecendo. Ou seja, quando nós, pastores, trazemos para nós a responsabilidade do fracasso, com certeza, isso vai ser verdade quando também tiver o sucesso. Então, eu falo, olha, tudo é para Ele, tudo vem dEle e tudo é dEle. Se o evento foi um sucesso, glórias a Ele. Se o evento foi um fracasso, ele tem um propósito, glórias a Ele também. Então, isso, quando a gente não somente fala isso, mas a gente vive isso, o pastoreio fica mais fácil. Pastor, mas não tem a nossa responsabilidade? Claro. Você não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Você fez a obra do Senhor. Você deu o seu melhor. O resultado não depende de você. Se você está dando o seu melhor, se você está dando a sua verdadeira adoração, a avodar, adoração e trabalho, não traz a responsabilidade para você. Descansa no Senhor, deixa que Ele vai fazer. E eu vejo muita cobrança, né, de nós pastores, de alguns pastores, trazendo para si um fardo que ele não tem condições de carregar. Pastor, como é que nós vamos explicar? Né? E eu tenho um pastor que hoje ele é minha ovelha, mas ele foi meu mestre, né? Ele foi que eu tive um seminário de teologia com ele, e ele conheceu toda a performance desses 12 anos da IBG, na qual a gente está junto ali hoje. Pela misericórdia de Deus, nós pastoreamos 3.000 pessoas,
quase 50 pastores, ministério bem estabelecido na igreja. Hoje a igreja tem uma escola com quase 100 alunos. Então, assim, somos, pela misericórdia de Deus, estamos entre as maiores igrejas da cidade. Então, hoje, a gente tem gozado hoje, né, de um privilégio, de uma mordomia, né? Nós somos mordomos. E as pessoas perguntam, pastor, mas como é que isso acontece? Eu falei, cara, não tem explicação, é Deus. Claro, pastor, Deus pode pegar o seu passado, eu era militar, Deus pegou talvez as estratégias de como militar para trabalhar no reino. Deus usa isso. Deus pegou Paulo, que era letrado, ensinado aos pés de Gamaliel, e Deus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios. Deus pegou Pedro, na contrapartida que era um iletrado, não tinha muito cultura, para fundamentar a igreja nele. A igreja, né, no Jerusalém. Então, assim, a gente precisa, né, sabemos que depois Tiago assumiu a igreja, mas foi ele que foi responsável por fundamentar a igreja dentro do povo judeu. Então, a gente precisa entender que é Deus que escolhe, Deus tem uma medida para cada um, mas o que eu quero frisar nessa tarde, nesse pequeno bate-papo nosso aqui, né, é que nós, como pastores, nós precisamos entender a Vodá. Nós precisamos entender que a verdadeira Vodá é quando nós entendemos o que é um hambúrguer. E nós precisamos entender que hambúrguer é carne e pão, da mesma forma que a adoração, a Vodá, é adoração e trabalho. Nós não podemos separar a adoração do trabalho. Os dois resumem numa só coisa. A adoração, ela é um preparo, a adoração é uma intenção do coração, a adoração é o bastidores e o trabalho é o resultado da adoração. Não pode você oferecer o trabalho para Deus como Caim fez e não oferecer a oferta como Abel fez. Abel preparou a oferta. Abel adorou a oferta. Abel ele viu o melhor que ele tinha para ofertar para Deus. E quando ele chegou diante de Deus, ele ofertou ele e a oferta. Quando chegamos diante de Deus, nós precisamos entender que cada oferta nossa, cada trabalho nosso, é uma oferta que, junto com essa oferta, junto com esse trabalho, junto com talvez com esse dízimo, junto com essa quantia monetária, vai você próprio. Deus, primeiro ele recusa o ofertante para depois recusar a oferta. A gente precisa entender que nada está em um valor monetário para Deus. Deus sabe o que é a verdadeira Vodá. E ele vai estar buscando entender aquilo que a gente está sendo quando nós fazemos. Então, o desafio nosso é pegar a nossa melhor força, pegar o nosso melhor entendimento, é nós entendermos que cada culto que a gente presta a ele é uma oferta, cada culto é uma adoração, cada dia que nós vamos subir no púlpito para conduzir um povo, nós estamos entregando o nosso trabalho, mas é uma adoração, é uma oferta. E se o temor do Senhor ele caminhar conosco todos os dias, a gente não deixar a performance roubar a dependência de Deus, se todas as vezes que nós subirmos para cuidar da igreja do Senhor, tivermos o mesmo temor como se fosse da primeira vez, eu tenho certeza que ele vai aceitar a nossa oferta como ele aceitou a de Abel. Mas, se em contrapartida, nós fizermos como fez Caim, de qualquer jeito, pegando a nossa performance e apresentando a Deus, nós podemos ser rejeitados. E eu quero pensar um pouquinho, né, antes de terminar, acho que eu tenho mais alguns minutinhos, como foi essa oferta de Caim? Caim, vamos imaginar, né, a Bíblia não relata, mas a gente pode, de repente, devagar aqui, imaginar Caim pegando os frutos da terra, indo apresentar para o Senhor. No momento que Caim estava pegando aqueles frutos, já era uma adoração. Caim, talvez no entendimento dele, uma adoração vai ser na hora de eu entregar a oferta. Não, a preparação já é uma adoração. Caim pode ter pego alguns frutos verdes e foi oferecer frutos para o Senhor, frutos verdes. Pastor, o que é fruto verde, no meu entendimento? É quando você fala assim,
Eu vou adorar o Senhor, mas eu não preciso ensaiar. Ensaiar para quê? Igual Romário, eu já sei o que eu vou fazer. Não vou ensaiar, não. Chegar na hora lá, sai. Você, como pregador, você fala assim, não, eu vou pregar domingo. Mas quer saber de uma coisa? Não, eu vou ver uma temporada ali. No sábado, eu pego uma palavra lá, na hora sai. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo ajuda. Isso é fruto verde. Ou, de repente, quem sabe Caim ofereceu um fruto podre. Por fora estava bonito, mas por dentro estava podre. Imagine Caim ofertando um fruto, uma laranja podre para o Senhor. E Deus conhece. Pastor, como é que Deus conhece se o fruto estava podre? Porque Deus viu a preparação. Como que eu e você sabemos se uma laranja está podre? O que tem dentro da laranja? Para ela confirmar que ela está podre. Bicho. Pastor, como que eu sei que a laranja está podre? É só você espremer a laranja. Você espreme a laranja, o bicho pula para fora. Porque o bicho da laranja, quando você começa a espremer, ele vai conseguir ficar lá dentro. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Querido, quando Deus quer saber se nós estamos podres por dentro, Deus nos espreme. E quando ele nos espreme, se tiver bicho, sai. Pastor, como que Deus vai fazer isso? Você está no trânsito, Deus permite que alguém vá lá e te feche. Feche o seu carro. Deus está querendo te espremer para ver o que você tem. Será que você vai xingar? Será que você vai discutir com essa pessoa? Se você discutiu, o bicho pulou para fora. Tem bicho aí dentro, hein? É fruto podre. Pastor, como é que a gente pode desenhar melhor isso? Aquela irmã que está em casa, de repente está lá uma vasilha, aquela vasilha de Tupperware dela, o marido vai lá e quebra a vasilha, o filho quebra aquela tigela bonita dela de cristal, uma taça, e ali ela perde a cabeça. Ou seja, Deus está te espremendo para ver o que tem dentro de você. Se você é um fruto perfeito, bom, ou se de repente você é uma laranja, que por fora está bonito, mas por dentro tem bicho. Então a gente precisa entender porque o bicho não fica do lado de fora, ele fica dentro do fruto. Nós somos frutos e nós precisamos entender que não tem nada a ver com a oferta, mas tem a ver com o ofertante. E quando a gente entende isso, a gente começa a andar numa nova dimensão com Deus. A gente entende que nós precisamos ser dependentes de Deus. E aí é o desafio, né? O desafio é você saber que você sabe fazer, mas você se tornar dependente daquele que precisa ser adorado enquanto você faz. Quem não tem esse entendimento, talvez Caim não tivesse esse entendimento da oferta. E a gente vive nesse tempo onde a gente vê muitos colegas que não têm esse entendimento. Nós precisamos entender, porque enquanto você oferta, você adora. Enquanto você, mesmo sendo pastor, o anjo da igreja, você dizima, você adora. Então, a adoração ela está mais ligada ao preparo do que o fazer propriamente dito. Então, nós precisamos entender isso. Essa é a palavra que eu tinha, né, para os meus nobres príncipes que estão nos ouvindo. Uma palavra de levar você a entender a verdadeira vodá, a verdadeira adoração e trabalho juntos. Eles não podem estar separados. Quando nós entendemos isso, entendemos a verdadeira avodá, nós vamos viver um novo nível de entendimento com Deus. Meu desejo é que Deus possa ter abençoado a tua vida. Foi uma pequena reflexão. Então, eu quero deixar para você nessa tarde, né, de sexta-feira, eu quero deixar essa chave. Saia daqui entendendo que Deus está preocupado mais com aquilo que você é do que aquilo que você faz.
Se você precisar parar de fazer para ser, pode fazer isso, que Deus vai te honrar. Porque quem está mais preocupado em fazer ele, tem que ser ele do que nós. Nós precisamos voltar à dependência do Senhor. Não deixe a sua performance, não deixe a sua sabedoria, não deixe a sua inteligência roubar a dependência do Pai. Eu queria orar pela sua vida, eu queria liberar uma palavra, você que está nos ouvindo, irmã Esther, né, em nome, você possa agradecer o Bispo Maurílio, todos aqueles que vão nos assistir. Fico muito honrado de, mais uma vez, trazer essa reflexão para o PAP, e sei que Deus tem grandes coisas sobre esse projeto que nasceu no coração de Deus. Eu quero convidar você nessa tarde a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada ouvinte, obrigado por aqueles, Senhor, que eu sei que vão ouvir essa mensagem, e não tem nada a ver sobre o que eu falei, mas é sobre o Espírito que está sobre mim, aquilo que eu carrego. Eu tenho certeza que esse Espírito, Deus, que habita em mim, que habita nessa pessoa, que vai ouvir nesse pastor, vai fazer coisas muito além daquilo que nós imaginamos. Abençoa a vida do pastor Tiago, que está no veículo, a vida do pastor Laerte, do bispo Maurílio, da irmã Esther, do irmão Jobson e de todos aqueles que ainda vão assistir essa live. Nós oramos, pedimos, ó Pai, uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Esther, obrigado, né? Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo aí? Estou te ouvindo bem. Amém. Bênção. Essa reflexão sobre a adoração é fantástica, né? Caim, Abel, mostra realmente o início de tudo, como que Deus espera, o que Deus espera de nós, e a gente precisa realmente voltar e refletir sobre isso, porque as coisas se perdem ao longo do tempo, né? A gente entra muito no automático e esquece da essência da adoração. A gente vê, né, muitos pastores hoje se perdendo porque estão muito preocupados em fazer, né? Isso. E acha que a performance, talvez o resultado vem por fazer, mas você fazer sem ser, você perde a essência, né? E aí tem muita gente fazendo, e deixa de ser, né? No meio do caminho se perde, né? E à medida que o ministério vai crescendo, isso fica mais difícil. Hoje, se você tiver 100, 200 pessoas, é fácil você entender isso. Mas depois que você chega no número aí, de casa, passa dos 1000, você tem que ter muito entendimento da verdadeira verdade, porque você se perde. Você começa querendo fazer, e como chave, né, eu mesmo, que a gente está aí, graças a Deus, pastoreando 3.000 pessoas, 11 anos de ministério. Então, o que a gente tem entendido? Eu só faço se Deus me der pessoas. Não me deu pessoas, eu não faço. Porque você tem um limite, né? Então, pastor, vamos botar uma televisão. Por que você não vai para a televisão? Eu falei, não, estou orando. No meu coração já sei. A hora que Deus quiser que eu faça isso, Ele vai me dar pessoas para que eu possa fazer. Amém. E às vezes a gente, não, eu vou começar a fazer, depois Deus vai me dar. Não é assim que Deus trabalha, né? Deus primeiro deu as pessoas para Davi, para depois dar o exército a Davi. Então, eu tenho sempre esse entendimento. Tem que vir primeiro pessoas. E aí o seu ministério cresce. Quando Deus começa a te dar pessoas, depois que Deus te deu pessoas, você precisa gastar tempo com essas pessoas. Essas pessoas têm que ter a sua visão, têm que carregar o seu coração. Porque se ele não carregar, né, duas visões, é uma divisão. Então, a gente tem que levar as pessoas a carregar o nosso coração, a nossa visão. E aí, quando você tem a pessoa está na sua visão, aquilo que a gente fala, né, para escolher um líder, eu trabalho muito isso, né, 3 coisas. Os 3 C: caráter, competência e compatibilidade. A maior dificuldade no pastor é a compatibilidade. Pessoas com caráter, a princípio, todo mundo tem que ter caráter. Então, é fácil, né? Você encontrar, não, pessoas com caráter. Pessoas com competência, eu sei fazer, também tem muito. E a competência, você prepara a pessoa. Ela não tem hoje,
É Deus que vai que dá, você prepara a pessoa. Agora, a compatibilidade é difícil. A pessoa, ela acha que... Ela se sente tão boa que ela não se sente compatível com a tua visão. Ela vem para a igreja, não, eu tenho uma visão melhor do que o pastor. Eu sou mais competente que o pastor. Aí vai dar uma divisão. E aí é o problema hoje das igrejas, né? Quando uma divisão, um racha, fere o pastor, vai ferir as ovelhas. Então, muito pastor ferido porque pega uma divisão, e a gente tem que gastar muito tempo, né, na preparação da nossa liderança, de levar o nosso coração para a liderança. Eu não abro mão disso. Só o maior patrimônio que a gente tem como pastor é dar o privilégio das pessoas que estão ao nosso lado cuidar de pessoas. A moeda do céu são pessoas, né? Então, só cuida de pessoas quem é filho. Filho de quem? Filho de Deus, mas filho meu também. Se não tem a minha visão, não vai cuidar de pessoas. Então, quando a gente tem esses parâmetros, fica mais fácil para você selecionar um grupo. Pastor, o cara é bênção. É meu filho? É, pastor. Eu falei, então, o que eu faço? Pego outro filho para sondar o coração dele. Porque comigo, o cara quer pastorear, ele quer me ajudar, ele quer o ministério na igreja. Ele sempre vai ser meu filho, ele nunca vai me contrariar, né? Ele é inteligente. Pastor, estou aqui para te servir. Eu falei, opa, beleza, querido. Aí eu peço para aquela pessoa mais humilde lá da igreja, chama ele para ajudar na porta. Aí ele vira para a pessoa e fala assim, não, sou pastor, vou ficar aqui na porta? Não, sou pastor. Você me conhece? Ela, não, eu sou o pastor fulano de tal. Eu falei, tá bom. Aí o cara vai me dar o feedback, pastor, eu fui lá e ele me deu uma carteirada gospel. Disse para mim que ele é pastor. Aí eu chamei ele para me ajudar, ele não quer me ajudar não. Eu falei, tá bom, deixa ele comigo. Aí a gente conhece o coração da pessoa. Mistério. Não é uma pessoa que entendeu a Avodá. O que ele está entendendo? Que é fazendo. Para quem? Para o pastor. Se eu pedisse para ele, ele fazia. Mas como eu pedi para uma pessoa simples da igreja, um irmão, ele não quer fazer, porque ele é pastor. E a gente começa, né, a separar ali aqueles que vão caminhar com a gente cuidando, com aqueles que vão caminhar sendo cuidado. Então, seu esposo é André, né? Pastor André? Sim, Isso, manda essa chave para ele, tá? Não deixa qualquer um caminhar do lado dele, não. Pode ser cuidado por ele, mas cuidar do patrimônio dele, que são as ovelhas, não pode. Só se estiver com a visão dele, né? É verdade. Mas, Esther, que Deus possa te dar uma tarde abençoada. Acho que nós já vencemos o nosso horário aí, ó. Depois vai dar trabalho para o Tiago cortar. Tá bom? Prazer. Manda um abraço para o pastor André, eu não conheço ele. Quando estiver passando por aqui, por Taubaté, será um prazer recebê-lo aqui, receber vocês. Tá bom? Amém. Estaremos aí em breve, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tá? Obrigada, querido pastor Marco Aurélio. Obrigada. Tchau. Fica com Deus. Paz. Tchau.